Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como está sendo o culto para você nessa noite, mas para mim o céu está tão baixinho, a presença dele é tão real nesse lugar. E se você ainda não alcançou essa presença, não perca a oportunidade, porque ainda dá tempo. Ainda há tempo de você se mergulhar na presença daquele que vive e reina. Nós estamos hoje em um culto de quarta profética, em um lugar profético onde as palavras se tornam decretos na sua vida. Não perca a oportunidade de abrir a tua boca e profetizar as curas que o Senhor tem para derramar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os projetos que você tem desenhado e não sabe se Deus está neles. Hoje nós estamos em um lugar com uma atmosfera sobrenatural. Eu te convido a mergulhar nessa atmosfera nessa noite. Nesse momento o louvor vai louvar uma canção. Eu te convido a ficar de pé, a ficar sentado, a se ajoelhar, a rolar no chão. Não importa o que você vai fazer, mas se derrame aos pés do Senhor. Se você ainda não fez isso nessa noite, se derrame aos pés daquele que vive e reina. Ele vive e reina. Ele está aqui neste lugar. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Declare isso. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Chame o Senhor para te abraçar nessa noite. Com teus braços de amor, abraça-me.
Nessa noite, vocês podem se assentar. Nessa noite nós já poderíamos ir embora, porque eu creio que todos estão cheios da graça. Todos estão cheios e transbordando e derramando o Espírito Santo que foi derramado aqui nessa noite. Desde o primeiro momento o Senhor já estava. Desde o primeiro momento a atmosfera e a presença e a essência de Jesus já eram palpáveis. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. E eu não estou dizendo que para sentir a presença nós temos que estar em santidade e ser perfeitos. Você pode estar aqui cheio de carrapichos, cheio de feridas, cheio de dores. Aqui é o lugar onde Ele te encontra. Aqui é o lugar onde Ele te chamou, onde Ele te escolhe. Onde Ele segura na sua mão e fala: vem como estás. O Senhor não nos chama e não nos pede para nos arrumar e nos resolver lá fora para depois estar aqui. Ele diz para nós virmos a Ele como nós estamos. Então, independente de como esteja a sua vida hoje, independente de qual seja a situação que tenha atormentado a sua mente, a sua cabeça, os problemas que tenha assolado, eu te convido a essa noite. Você dá espaço para que Ele fale aos seus ouvidos. Você dá espaço para que Ele fale aos seus ouvidos e que nenhuma outra voz mais tenha poder sobre a sua mente. Somente a de Jesus. Silencie nesse momento todas as preocupações, todas as vozes. E ouça o que o Senhor tem para te dizer nessa noite. Ele já falou tantas coisas. Ele já falou tantas coisas, eu nem sei se eu vou conseguir ministrar. Eu falei para o meu esposo: amor, ora por mim, eu estou tão nervosa. Eu não estou conseguindo me conter. E ele orou por mim, ele falou: vai dar tudo certo. Mas todas as vezes que eu estou nesse altar, o tremor é o mesmo. O nervosismo é o mesmo aumentado. E se um dia isso acabar, aqui eu não vou subir. Porque de nada mais vale nas nossas vidas se não for a presença. Hoje foi ministrado tantas palavras proféticas nesse altar. E uma delas foi essa: que o Senhor nos tire tudo, Jesus. Que o Senhor me tire tudo se necessário for, mas não me tire a tua presença. Nessa noite eu te convido a abrir o livro de Isaías 60, versículo 1 comigo. Eu trouxe uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu meditei tanto nessa palavra. E eu conversei com o Senhor, e eu ouvia, e eu falava, e eu esperava Ele falar comigo. E em todo o tempo Ele me dizia: é hora de se levantar. É hora de se levantar. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas hoje a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração foi com o tema: levante-se independente das consequências. Em Isaías 60, versículo 1, vai dizer o seguinte: levante-se, resplandeça, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor nasce sobre você. Pensando nesse versículo, estudando nesse versículo e mergulhando nessa palavra, quando falamos sobre se levantar, nós precisamos de entender que no início de um novo ano é um momento mesmo de se levantar, de fazer renúncias, de trocar mesas, de trocar ciclos, de trocar coisas, de deixar muitas coisas para trás, para que você possa viver o novo que o Senhor tem preparado para a sua vida, para que você possa viver as promessas que Ele tem para esse novo tempo. Às vezes as promessas do tempo passado não te cabem mais agora. A luz mencionada nesse versículo, ela fala sobre a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Assim como diz em João 8,12 também: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
A nossa luz é o Senhor Jesus e Ele resplandece essa luz sobre nós. Quando Ele resplandece essa luz sobre mim e você, Ele está nos dando uma iluminosidade para que você ilumine o seu caminho por onde você passar, para que você seja luz aonde você chegar, para que você chegue no seu trabalho e seja a diferença naquele local, para que você chegue na sua casa e seja a diferença na sua casa, seja a mulher sábia de provérbios, seja aquela mulher que aprende a hora certa para falar a coisa certa e a hora certa de se calar, para que você seja o esposo, o sacerdote com sabedoria para não irar a sua esposa, não irar os seus filhos. Que você seja aquele homem de referência quando botar a planta dos pés no teu serviço, que as pessoas falam de você. Quando você chega no seu local do trabalho, qual é o seu nome naquele lugar? Quando você passa, quais são as caras que se fazem pelas suas costas? Nós não precisamos se importar com o que os outros dizem, com o que os outros falam, com as caras que eles falam. Mas você tem que se importar com qual é o legado que você está deixando por onde você passa. Porque como eu acabei de ler, a palavra do Senhor nos diz que nós somos a luz que Ele ilumina. Ele é a luz do mundo. Nós não somos a luz do mundo, mas nós somos iluminados por Ele. Então, se você é uma luz, ilumine com graça, com sabedoria, com humildade. Não deixe essa luz se apagar. A palavra do Senhor nos diz que nós somos como lamparinas. E essas lamparinas, elas ficam acesas mediante ao azeite que tem nelas. Então, não importa se ela está queimando, o que importa é o azeite que está ali. O que importa é o azeite que não pode se acabar. E esse azeite, para que ele não se acabe, você tem que buscar aquele que vive e reina, de dia e de noite. Você tem que buscar a graça daquele que é o dono de todo, de tudo, de todos. Você tem que mergulhar na presença. Você tem que cultivar o azeite. Porque o azeite do Senhor é como a água viva. É infinito, ele não se acaba. Ele se acaba só se eu e você quiser que ele se acabe. A nossa lamparina se apaga se eu e você quiser que ela se apague. Porque mediante a palavra do Senhor, não existe prazer maior do Senhor para nós, se nós não estarmos na presença. Se nós estamos na presença, o Senhor se alegra, é como um filho, como um pai se alegrando com um filho. Qual é o pai que não quer o bem para o seu filho? Qual é o pai que não almeja o melhor para o seu filho? E o Senhor é assim conosco, como um pai babão. Eu vi a Laís aqui em cima e a igreja se alegrou junto com ela. Para quem não a conhece, ela era totalmente improvável de estar aqui ministrando a palavra com tanta destreza, com tanta sabedoria. Que Deus te abençoe, Laís. Essa salva de palmas e esse alvoroço, para quem não conhece, não é só uma algazarra, não. É motivo de alegria, porque aquele irmão que se alegra com a bênção do outro, ele recebe uma bênção dobrada. Eu vi o Rosi ali fora, olhando ela de pontinha. Eu falei, tá babando a filhota, né? Tem que babar mesmo, porque elas vão longe. Elas vão muito longe. E nós vamos estar ali para poder bater palmas, para poder gritar, para poder santificar e prosperar e profetizar mais bênçãos sobre essa família. Como eu estava falando sobre as lamparinas, mantenha as suas lamparinas acesas. Um dia, o Senhor falou para mim me levantar. E eu ouvi a voz do Senhor falando ao meu ouvido, se levanta, se levanta, se levanta. Eu tenho 31 anos, eu sei que não parece. Mas desses 31 anos, 6 anos, eu saí da presença do meu Senhor. Durante 6 anos, eu vivi um mar do esquecimento, sabe? Eu quis mergulhar num abismo profundo por causa de coisas que eu passei. E o nosso maior erro é passar por dificuldades e sair da presença daquele que é o único que pode resolver os nossos problemas.
Eu ainda tentei engatinhar, eu tentei me rastejar. Eu era da Assembleia de Deus, mas eu não tinha forças mais para ir. Igreja pequena, amo até hoje. Não tenho o que falar da minha igreja, dos meus pastores. Eu tive muitos, porque lá de 4 em 4 anos trocava de pastor. E quando eu me afastei, o pastor era novo, então ele não tinha não me conhecia muito. Então ele não me ligou, não foi atrás de mim. Mas a minha mãe continuou lá. E ela orava por mim todos os dias, falava para mim voltar. Muitas pessoas da minha época saíram também e tudo foi agregando. E quando eu me vi com um casamento destruído, com uma filha de 1 ano, com o meu lar desestruturado, a minha vida financeira, as minhas emoções, cada vez que eu cavava, eu ia mais fundo no poço. E eu falava, não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. Daqui de onde eu estou é só a morte. E o Senhor falava no meu ouvido, se levanta, esse lugar de vitimismo não é para você. Se levanta porque esse lugar de vítima não é seu. Não importa o que aconteceu, não importa a sua infância, não importa o seu casamento destruído, eu sou eu. Eu posso te levantar, só basta você querer. Porque no lugar que eu estava, só quem podia me tirar era eu. Não adiantava um pastor me ligar. Não adiantava a minha mãe orar todos os dias de joelho. Não adiantava as pessoas que me conheciam me mandar uma mensagem com uma palavra bíblica. Porque se eu não quisesse sair dali, eu não teria saído. Eu não estaria aqui, a minha casa não estava restaurada. Hoje eu e meu esposo não éramos pastores. Porque eu fui entender que o se levante era eu que tinha que me levantar. A mão do Senhor estava sobre mim o tempo inteiro. E eu só pensava em cavar mais fundo. Eu só pensava em ir mais fundo. E Ele me chamando, e Ele me chamando. Eu não sei quantas vezes o Senhor tem te chamado. Eu não sei quantas vezes Ele tem estendido a mão para você. E você está como eu naquele tempo, pensando que tem mais buraco para ir. Chega, basta, não tem mais. A partir do momento que eu decidi ouvir aquela voz e entender qual era o meu chamado, eu já conhecia o meu chamado. Eu já sabia o meu propósito nessa terra. Não era para mim ter saído nem da minha infância com o pai que eu tinha. Não era para ter passado dos 8, não era para ter passado dos 12. Porque com 8 anos, meu pai abriu um botijão de gás dentro de casa, trancou eu, meus 2 irmãos e minha mãe, trancou a porta, o botijão ficou rodando assim, ele com isqueiro na mão. Não era para ter passado dos 8 anos. Mas o Senhor tinha uma promessa. E quando eu passei por tudo isso, quando eu estava naquele momento de divórcio, de destruição, e o Senhor me chamando para se levantar, e eu vendo o cenário que estava meu ex-marido na época, envolvido com drogas, eu falei, quer saber? Eu não tenho mais para onde ir, para a morte eu não vou, diabo, porque se você quiser me levar, você vai ter que lutar com o meu grande eu sou. Eu me posicionei, eu me levantei cheia de carrapichos, toda suja, me sentindo imunda. E falei, Senhor, não tenho nada para te oferecer. Senhor, não consigo orar. Mas eu tenho essas lágrimas que não param de rolar. Se isso te basta, Jesus, eu sei que é muito pouco, me ajuda. Senhor, se isso te basta, me ajuda, me tira desse lugar, porque para mim não dá mais, eu não consigo mais. Foi naquele dia que eu comecei a ir a igrejas, foi naquele dia que eu comecei a tentar achar uma casa. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que tudo ia passar. A partir do momento que eu entendi que o lugar de vitimismo, que o lugar de ficar murmurando, que o lugar de ficar reclamando não era o meu, as coisas começaram a mudar porque eu me posicionei. As coisas começaram a mudar porque eu levantei a minha cabeça, mesmo toda quebrada. Eu comecei a me arrastando mesmo. Eu comecei engateando mesmo, mas eu falei, eu não estou sozinha, então eu vou conseguir. Fui para uma igreja. Todo domingo eu ia a uma igreja, procurando uma casa. E quando eu recebi o convite da Thaís para estar aqui,
que era no outro templo ainda. Eu fui. E lá o Senhor ministrou ao meu coração de uma maneira assim como um abraço. Sabe aquele abraço quentinho? Sabe aquela presença? E eu falei, Senhor, obrigada por hoje. Obrigada por hoje. Eu ainda estava muito fraca, eu não tinha forças. Eu sentava lá no fundão, ficava quietinha, escondida. Mas Ele me achava. Todo culto Ele mandava alguém lá orar por mim. Todos os cultos Ele mandava um intercessor, um pastor. A apóstola foi 2 vezes orar por mim. Não me conhecia, não sabia nem meu nome. E nem eu sabia quem ela era. Mas ela falava, o Senhor está mandando você tocar no altar. Porque o inimigo quer tragar a sua vida. Ele quer tirar as suas forças e Ele está te chamando de volta. Mas eu não tinha forças para ir lá na frente ainda. E eu sei que assim como eu, tem pessoas aqui que todo culto o Senhor te chama para tocar no altar. E você fica aí da cadeira e fala, como eu falava, Senhor, eu não vou lá na frente, mas recebe. Recebe daqui a minha mão. Recebe daqui, Senhor, o meu choro, a minha dor e me cura. Mas teve um dia que eu fui lá na frente. Chegou o dia que eu fui lá na frente. Chegou um dia que eu venci o meu medo. Chegou um dia que eu venci a vergonha. Chegou um dia que eu falei, não importa o que eu fiz, eu estou aqui do jeito que eu estou. E eu sei que o Senhor é aquele que vai me curar. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história, não para a história que eu quero, mas para a história que o Senhor já escreveu para mim. E foi de pouquinho, não foi de uma hora para outra. Foi de pouquinho que o Senhor foi me cuidando. O Senhor foi tratando as minhas feridas. O Senhor foi tratando as minhas dores. O Senhor foi me dando amor. O Senhor foi me curando. E naquele momento a palavra que o Senhor ministrava no meu coração era: não desista de você. Não desista de você. Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Essa palavra, ela fala exatamente sobre isso, o não desistir. Nós plantamos. Quando chega a hora da colheita, quando você está perto de colher a sua bênção ministerial, a sua bênção que o Senhor te entregou, as suas promessas, você está tão enfraquecido com algumas situações que vem acontecendo na sua vida, que você acha que ali é a hora de desistir. Quantas pessoas você deve conhecer que quando estava prestes a receber a bênção, desistiu no meio do caminho? Quando estava prestes a receber uma bênção, quando estava prestes a viver o extraordinário de Deus, parou na porta e resolveu retroceder e desistir e largar tudo. Porque quando o problema vem, nós queremos largar tudo, nós queremos se desligar de tudo, nós queremos dar um tempo de tudo. E o nosso pior erro é esse: se afastar da presença daquele que é o único que pode te ajudar. Mas às vezes nós resolvemos desabafar com outras pessoas, se envolver com outras pessoas e sair da presença daquele que pode mudar a sua história, daquele que às vezes vai falar no seu ouvido por diversas vezes e vai usar pessoas para falar no seu ouvido. Você só está cansado, descansa, come, dorme, descansa, mas não é hora de desistir. Se você está cansado, para, respira, mas não é hora de desistir, não é hora de largar tudo, não é hora de parar, você está quase lá, vai. O Senhor está ali falando comigo e com você o tempo inteiro. Não desista de você. Quantas pessoas falam: mas eu não consigo, eu sempre fui assim, inconstante, eu sempre fui assim, eu vou, mas depois eu caio. Se você não se posicionar e mudar por você, eu não posso fazer isso por você. O pastor, o apóstolo não pode fazer isso por você. A igreja, o seu líder não pode fazer isso por você. Nós vamos interceder, nós vamos orar, mas quem vai se posicionar tem que ser você. Quem vai decidir levantar mesmo sujo, cheio de carrapicho e continuar, é você.
Quem pode fazer o melhor pela sua vida? A sua mãe, o seu pai, o seu esposo? Não, é você. E a palavra de Deus nos deixa claro, não desista de você. Então hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é a situação, mas Ele está te falando hoje que não é para você desistir. Ele está te falando hoje que em vez de murmurar e de reclamar, olha para cima e agradeça. Porque eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas eu creio que você tem muito para agradecer. Você está aqui hoje com saúde, eu creio que você chegou aqui com as suas pernas. Você tem motivo suficiente para agradecer. Você chegou aqui andando, você está me vendo, está respirando, então dá glória, porque você tem motivo para agradecer. Eu não falo sobre bens materiais, eu falo sobre graça. Eu falo sobre saúde. Eu falo sobre um Deus que fala ao seu ouvido nessa noite e diz para você, abra a boca e agradeça e para de reclamar. Santo é o teu nome. Deus está falando aqui nessa noite. Deus está falando porque a minha palavra não é nada disso. Mas todas as vezes eu falo, Senhor, me conduz na tua vontade. Ele pode estar falando com uma pessoa nessa noite. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Todas as vezes que nós desistimos na porta, largamos tudo e jogamos tudo fora, nós voltamos para o final da fila. E todas as vezes que nós voltamos para o final da fila, você não volta no nível que você estava. Às vezes você não consegue mais alcançar aquele nível. Às vezes a sua oportunidade passou. E hoje eu vim aqui para te dizer, para de perder as oportunidades que o Senhor tem te dado. Quantas oportunidades, quanto chamado, quanto ministério tem sido jogado no lixo por causa de mimimi, por causa de fofoca, por causa de raiva do irmão ou da irmã. Você está jogando o seu chamado que o Senhor Deus te entregou fora. E talvez você não consiga voltar para Ele mais no mesmo nível. As oportunidades passam, as de Deus também. Como foi ministrado aqui, no dia que o pastor Joabe pregou, o apóstolo falou, o Senhor, Ele está chamando os prováveis o tempo inteiro, mas o que eles não querem fazer, Ele vai usar o improvável que está lá fora, um drogado, um bêbado, uma prostituta, mas Ele vai fazer o que Ele tem que fazer nessa terra, porque Ele tem autoridade, poder e graça para fazer. Então se você foi chamado para ministrar, se você foi chamada para pregar, se você foi chamado para ser um líder, se você foi chamado para trabalhar na obra, se você foi chamado para evangelizar, se você foi chamado para trabalhar em sociais, eu não sei qual é o seu chamado, mas o Senhor está falando hoje, se você deixar passar, eu coloco outro em seu lugar, e a oportunidade ela não volta. Em Filipenses 3,14, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. O Senhor está falando mais uma vez que as coisas que passaram, elas ficaram para trás. Eu venho te perguntar hoje o que você tem carregado, qual é a bagagem que você trouxe hoje para cá. Não precisa me responder, responda para você mesmo. Qual é a bagagem? Você tem trago as suas preocupações, as traições, as pessoas que te magoaram, a amargura no seu coração? Você não se perdoou por algo que você fez? Até hoje o Senhor tem falado para você se perdoar. Todos os dias o Senhor tem uma palavra de perdão para a sua vida. Todos os dias o Senhor tem te chamado para largar o velho, deixar as suas bagagens e seguir para o novo que Ele tem para a sua vida. Ele tem te chamado para largar esse peso que você tem carregado e que você tem reclamado tanto, mas é só você que pode deixar para trás. O Senhor nos chama para reconhecer a nossa identidade em Cristo. O Senhor nos chama todos os dias para reconhecer a identidade de filho. Ei, você é filho, para de chorar por migalha. Você é filho, entenda que você é filho. Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo ainda mais.
ainda melhor, 100 vezes mais. Eu estou aqui para dizer, eu perdi a família, perdi o casamento, eu perdi meu apartamento, nós perdemos o emprego, vida financeira. O Senhor tem nos restituído 1000 vezes mais. O Senhor tem restituído. A primeira coisa que Ele fez foi a paz no nosso lar, que excede todo entendimento. Um casamento abençoado, que não tem contenda, que não tem briga. Se você não acredita, eu estou aqui mediante a palavra de Deus para te dizer: o meu casamento não tem briga, no meu casamento não tem discórdia, no meu casamento há paz que excede todo entendimento. Cada dia que passa o meu casamento é melhor, cada dia que passa eu me alegro mais com meu esposo. E eu não estou aqui para fazer status, eu estou aqui para te dizer que casamento infeliz é ladainha do mundo. Casamento infeliz é o que o mundo pregou, porque o casamento ele é para ser melhor a cada dia. A família é para ser feliz, o seu lar é para ser um lugar de refúgio, de paz. É onde os teus filhos têm que querer estar. A sua casa é onde os teus filhos têm que querer o dia inteiro chegar. Se os teus filhos não estão querendo chegar em casa, o problema está em vocês. Resolvam essa situação. Se posiciona e resolva o problema que é de vocês. Os seus filhos não precisam passar pelo que você passou. Porque se fosse assim, nós íamos deixar o nosso lar destruído, porque os nossos pais foram destruídos. Se fosse assim, eu ia aceitar o divórcio, eu ia aceitar a destruição, porque na minha família todas as mulheres divorciaram. Mas eu falei: Senhor, o Senhor que me escolheu, o dono de tudo. O Senhor me deu uma promessa e eu recebi essa promessa. Eu sou boa para pegar as palavras quando o Senhor me entrega, eu pego com tudo. Eu pego na hora, eu não deixo passar. Eu tinha 16 anos na Assembleia de Deus e Ele falou: você vai ter um casamento e a sua vida vai ser pastoral. O seu casamento, o seu marido vai ser pastor, vocês vão viver na palavra do Senhor e vocês vão ter uma família abençoada no altar. E o cenário era totalmente o oposto. Na Assembleia nem tinha pastora. Mas eu falei: amém. Conforme foram se passando os anos, as circunstâncias, me casei, me separei, as promessas foram esquecidas, porque eu jamais pensei que o meu marido ia ser um pastor. Não gostava de ir para a igreja, ia comigo só por tabela. Se dizia católico, nunca foi na missa, mas passava na frente da igreja e fazia. Aí eu olhava para ele assim e falava: o que ele pensa? Não vai para a missa, não faz nada e ainda faz o sinal da cruz. Eu crente, eu falava: amém, vai mudar, vai mudar. Mas o Senhor restaurou, o Senhor transformou, o Senhor precisou nos quebrar, o Senhor precisou nos esmagar. Sabe, hoje você pode olhar para mim, para ele e falar: nossa, já são pastores tão novos, né? Que bênção. Nossa, Gledson, já virou pastor do nada. Você não sabe o processo que nós passamos. Vocês não foram esmagados. Você não viveu o esmagamento que a gente viveu. Eu tenho 31 anos. Eu tenho 5 anos de MPN. Eu tenho 5 anos de estar vivendo uma promessa que foi me entregada na infância. Dos 25 anos para trás, irmão, foi esmagamento. Foi sofrimento. Foi choro. Foi dor. Foi medo. Foi medo de chegar em casa. Foi a infância inteira com medo na hora que meu pai chegava. Quando me casei, foi medo da bebedeira do meu esposo. Foi medo de viver o cenário que eu vivi na infância. Quando eu engravidei, que me separei, foi o medo de viver a mesma agonia da minha mãe, de viver na casa de um e de outro, passando necessidade com 3 filhos. E eu com a minha. Foi muito medo. Mas hoje as pessoas olham e falam: nossa, tão novinhos, do nada viraram pastores.
E eu não estou aqui para provar e nem para receber aprovação. Eu estou aqui para te dizer que para viver as promessas, que para viver o chamado, você tem que ser esmagado. Tem gente que começa a ser apertado, não aguenta mais, já quer largar tudo. Deixa eu te falar uma coisa, se o Senhor te escolheu para ser esmagado, tem algo muito grande vindo aí. Se o Senhor te escolheu para ser quebrado, tem algo muito grande vindo aí. Tem algo tremendo vindo aí. Segura esse esmagamento, segura na mão dele e fala: eu estou contigo, Jesus. Está doendo, está sangrando, mas eu estou contigo, Jesus. Porque aonde tem esmagamento tem promessa. Aonde tem quebrantamento tem promessa. Se o teu processo está difícil, o teu deserto está difícil, tem promessa. Viva o teu deserto. Eu sei que é difícil. Eu não estou aqui para dizer e fazer status que é bonitinho, não. Tentei me matar sim, entrei no banheiro, tomei remédio, não aguentava mais. Mas ao mesmo tempo a voz do meu ouvido falava: você não foi chamada para isso. Sai desse lugar. Tem horas que a gente deixa o inimigo tomar conta da situação. E eu te digo hoje, não deixe. Viva o teu processo de uma maneira diferente. Eu profetizo que na geração de hoje, as crianças vão crescer evangélicas, vão permanecer evangélicas e vão morrer evangélicas servindo a Deus. Eu profetizo que essa nova geração, ela não vai precisar entrar na igreja e quando estiver na adolescência vai se perder e viver um mundão para depois voltar para a igreja, não. Eu profetizo que essa geração dos meus filhos, dos meus netos, ela vai ser uma geração que vai viver na presença, vai morrer na presença. Eu profetizo que esse mundo aí fora vai pagar a língua de tudo que tem falado da geração, que essa geração não está perdida. Eu profetizo que os nossos filhos, eles serão bênção nessa terra. Eles vão ser, eles vão crer e eles vão morrer na presença. Eles não vão precisar se desviar. Eles não vão precisar ter o gostinho de saber como é o mundo, como eu e você às vezes teve. Porque hoje a panelinha é assim. O que dizem é assim: cresceu na igreja, mas na adolescência vai sair, vai tocar o terror e vai voltar para a igreja depois todo quebrado. Eu profetizo o contrário. Eu profetizo que os teus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, todas essas gerações, elas vão viver na presença, elas vão permanecer na presença e elas vão morrer na presença daquele que vive e reina. Vai ser uma geração diferente. Se você quer dar glória, porque vai ser uma geração diferente. Eu declaro todos os dias orando pela minha filha: Senhor, ela é tua, ela não sai da tua presença, e a geração da minha família é tua, não sai da tua presença. Se você não ora assim, hoje eu te convido a orar todos os dias pela nossa geração. Essas crianças têm que permanecer na graça. Irmãos, o mundo não é mais brincadeira, não. O mundo está destruindo os sonhos, o mundo está destruindo as infâncias. Mas hoje nós temos uma boca profética. Nós temos o Senhor na nossa vida. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, e quem pode mudar isso sou eu e você. Quem pode mudar essa história sou eu e você. Eu te convido a mudar a tua oração. Ah, meu filho não quer saber da igreja. Profetizo todos os dias: meu filho é uma bênção do Senhor, meu filho vai crescer e vai viver na casa. O meu marido bebia, o meu marido usava drogas, e eu profetizava todos os dias: eu creio que eu vou ter um esposo segundo a promessa na minha vida. Eu creio que eu vou ter um esposo segundo a promessa na minha vida. Não foi fácil, não foi de uma hora para outra, foram anos, mas hoje eu estou aqui para dizer que não é um mar de flores a vida em Cristo. Nós passamos por problemas, nós passamos por tribulações todos os dias, mas com Ele é mais leve. Com Ele o barco balança, o barco falta afundar, mas eu sei que Ele está no barco segurando as nossas mãos. Eu sei que mesmo a provisão não vindo, eu sei que mesmo a porta se fechando, Ele continua sendo o Deus da minha vida.
Ele continua sendo Deus que fez infinitos milagres na minha vida. Eu não tenho motivo nenhum para reclamar de uma porta que se fecha. Eu não tenho motivo nenhum para reclamar de um dinheiro que não chega, de algo que não acontece, de uma saúde que não está muito boa. Eu tenho que agradecer porque Ele me livrou da morte até hoje. Eu tenho que agradecer porque Ele restaurou a minha família, o meu casamento. Eu tenho que agradecer por hoje Ele me dá saúde, boca e voz para me poder declarar sobre a sua vida a mesma bênção que veio da minha vida. Eu tenho muito a agradecer. E se você não estava agradecendo, só estava chorando, só estava vivendo de murmuração, nessa noite o Senhor te convida. Não fale nada, só agradeça pela vida. Agradeça porque se você tem um esposo hoje, eu não sei como que é o seu casamento, mas eu te convido a agradecer por um casamento abençoado, um casamento santificado, um casamento aos pés do Senhor. Eu te convido a agradecer por um filho obediente, um filho sábio, um filho que vai permanecer na casa. Profetiza essas palavras sobre a sua vida. Se coloque sobre os seus pés nessa hora. Feche os seus olhos. Enquanto o louvor ministra, eu te convido a agradecer. Só que você vai agradecer de uma forma diferente. Você vai agradecer por aquilo que você ainda não tem. Mas você já vai agradecer, sabe por quê? Eu agradecia todas as vezes por estar ouvindo meu marido pregar. E isso nem passava pela minha cabeça de verdade, mas eu não perdi a oportunidade de agradecer. Hoje eu vejo meu esposo pregando e eu não consigo me conter em lágrimas, porque só eu sei o que eu passei para hoje eu vê-lo em cima de um altar falando da palavra de Deus. Eu te convido hoje, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor nessa noite. Agradeça ao Senhor nessa noite por aquelas coisas que você sabe que é impossível para você, assim como eram para mim. Mas